Então é muito comum a pessoa se envolver num relacionamento rapidamente, de forma intensa, porque ela se conecta intensamente com a pessoa, então ela acha que essa pessoa é maravilhosa, cria uma dependência emocional do outro muito rápido, e aí acaba depois fatalmente se frustrando com o namorado ou com a namorada. Por que isso acontece? Então, assim, qualquer pessoa passa por essa fase, né? A fase da paixão no relacionamento. A paixão nada mais é do que você criar um vínculo com um personagem que você imagina que o outro é. Né? Então, assim, uma pessoa te conheceu, você saiu a primeira vez com ela. Né? Então, a guria chegou ali, ela enxergou, ó, o Caio é um cara engraçado, é um cara que parece ser inteligente, e aí todo o contexto que está orbitando o Caio, né, ela imagina que seja, conforme você se apresentou no início. Não tem noção da realidade ali, de como a pessoa tem os seus próprios problemas, Claro. vai ter os seus problemas de convivência, etc. Ela cria um mundo fantasioso no qual é perfeito, e eu imagino que depois, quando ela pegue a realmente entender como aquilo funciona, justamente para ela não conseguir regular as emoções, a frustração pode ser muito maior. Isso aí. Então, assim, uma pessoa que não tem o transtorno, né? Qualquer pessoa, qualquer ser humano, no início de um relacionamento, ele imagina o que o outro é. Então, te conheceu ali, tu é um cara legal, engraçado, parece ser inteligente, tal, foi gentil, pô, legal. Mas aí, segundo encontro, você tratou mal o garçom. Aí, na terceiro encontro, você foi conhecer a família, de repente, conhecer um parente e viu que ele trata mal a mãe. A gente falou um negócio mais grosseiro ali. Acontece com algumas frustrações. Então, já tem frustração ali. O que ela idealizava que você era não é mais. E no borderline, isso é muito intenso. Tá? Então, a frustração é como se a pessoa fosse é que se fala muito no 8 ou 80, né? Ela é a pessoa perfeita, a pessoa que não serve para nada. Então, ela chega sempre nos extremos, né? Ou é muito boa ou não é. Então, à medida que vai se afunilando ali o relacionamento, né, ela vai conhecendo mais da pessoa e fatalmente ela vai se frustrar. E aí que está a grande questão no borderline, a dificuldade de lidar com o desconforto. Qualquer desconforto, seja no relacionamento ou outras situações na vida que aconteça a frustração. Mas assim, ó, só pra gente finalizar essa questão do relacionamento. Aí tá, ela criou toda a cena imaginativa de que a pessoa é perfeita e começa a se frustrar. Ela larga, não larga? Como é que funciona pra ela essa questão do abandono? Vamos colocar assim, abandono entre aspas, né? Eu digo a questão dela conseguir entender de que aquela pessoa não era a pessoa certa para ela, de que aquele cenário que ela criou lá no começo não faz sentido e que para ela realmente ser saudável ela precisa sair desse relacionamento. Como é que funciona a questão de um término? Normalmente é o borderline que tem essa atitude, geralmente não é. O que é o fundo do poço, assim, para a pessoa, geralmente, né, entender que, tá, não, deu, chega, ou não tem, e ela se destrói junto? Como é que é? Assim, não existe um padrão, mas a questão por ter dificuldade de lidar com a emoção, uma emoção que está muito presente aí é o medo. Né? Então, assim, pode acontecer da pessoa estar se envolvendo muito com um relacionamento. O relacionamento não tem nada de errado, tá um relacionamento saudável, tranquilo. A pessoa está ali, né, super querendo evoluir no relacionamento e ela começa, a imaginação, né, começa a trazer várias situações. Então, eu vou me envolver mais, logo a gente de repente vai pensar em ter uma vida juntos. E quanto mais você cria o vínculo, é como se cada vez mais você subisse alguns degraizinhos na escada, né? Quanto mais você sobe, maior é a possibilidade de tombo no futuro. O tombo vai ser maior no futuro. E aí o que acontece aí? Ela começa a ficar com medo. Cara, se eu seguir nesse relacionamento, me envolver ainda mais, eu vou me machucar. Por que ela pensa isso? Porque durante a vida ela já teve várias situações onde isso aconteceu. Onde num relacionamento ela foi abandonada. Ela se envolveu com pessoas tóxicas ali que acabaram machucando ela e abandonaram ela, terminaram o relacionamento. Antes disso, geralmente as pessoas, o borderline, ele viveu situações de negligência na família. Então, abandono na própria família, né, por pai, por mãe, né, e isso gerou algum trauma nela que ela, quando sente o medo de novo, ela revive. Tem a ver com transtorno? Tem a ver com transtorno? Diretamente, por exemplo, isso pode ter desencadeado o transtorno? Sim,
Pode ter Isso pode ter situações de trauma, abuso, né, na infância é o que seriam os fatores que geram, não é que geram transtorno, mas eles são fatores que ajudam, né, o transtorno a ficar ativo, digamos assim. Então, a pessoa não nasce com borderline? Ela nasce com uma predisposição, digamos assim. Como assim uma predisposição? Uma predisposição genética. Então, ela nasce com essa questão do córtex pré-frontal e da amígdala alterados ali. E é mais, por exemplo, é mais comum do que a gente pensa ou, por exemplo, existe um grande número de pessoas que não passou por essas situações frustrantes na infância ali e nunca vai vir a ter, ou pode se desenvolver na fase adulta também? Quando é que a pessoa tem essa questão do borderline realmente entrar na vida dela? Não sei se entra, se não entra, como é que é isso? Sim, então, o diagnóstico do transtorno ele é feito pelo manual a partir de 18 anos de idade. Tem que ter no mínimo 18 anos para ter o diagnóstico. Não é que tem que ter, não é uma regra, não é uma lei, né? Mas assim, pela análise que se faz do contexto, né? Porque o que leva em consideração é a personalidade. Então, a formação da nossa personalidade ela vai estar em torno ali até os 18 anos. Então, o que é a personalidade? É a forma como a gente reage e se relaciona com o meio que a gente vive. Isso é a tua personalidade. Perfeito. Então, eu reajo ao mundo diferente do que você, diferente de qualquer pessoa no mundo. Todo mundo é único na forma como se relaciona com o ambiente. Agora, se você nasce com essa predisposição genética, né? Então já tem ali a questão do córtex e da amígdala, né? Alteradas. E você vive num ambiente invalidante, ou seja, o teu pai, a tua mãe diz, você tirou uma nota ruim na escola ali quando é criança, você é um burro, você não serve para nada, você não é capaz, te invalidou total ali, né? Ou te abandonou, né? O pai que abandonou não tem contato, a mãe que abandonou, a mãe ou o pai que são abusivos, tem traços narcisistas, né? Muitas vezes, de controle e de se colocar o filho sempre em uma posição inferior, comparar o filho com outras pessoas. Ela vai criando a personalidade com essa autoimagem muito negativa. E isso faz com que o transtorno se desenvolva. Tá? E a pessoa forma a sua personalidade com o transtorno. E a personalidade é algo que a gente cria e não tem como mudar mais. A gente consegue lidar com isso. Então, assim, situações de abuso sexual ou abuso psicológico geram. Ou até mesmo o contrário, né? Hiperproteção, né? Aquele pai que cria os filhos, né, numa bolha, protegendo de tudo, de todos, achando que vai resolver, mas o meio, né, que ele vai viver não é só em casa. Então, ele vai para a escola, ele vai ter situações de abuso na escola e ele não vai saber lidar com essas frustrações na escola. Muitas vezes isso gera o transtorno. Então, muitos pais perguntam, né, sempre fui bom para meu filho, dei de tudo para ele e aí desenvolveu borderline. Eu acho, por que isso aconteceu? Exatamente, talvez seja um pouco por isso, né, porque protegeu demais. Mas também não só isso, porque o meio que a pessoa desenvolve a personalidade não é só na família. Tem os meios de amigos, escola, outros familiares, né? Todo o meio, todo o contexto que faz com que ela crie aquela autoimagem, que ela crie forma de sua autoestima, né? A sua forma de se relacionar com o mundo também.